Amados irmãos e irmãs, hoje, dia 31 de julho, a Igreja nos convida a celebrar nesta sexta-feira a memória de Santo Inácio de Loyola, um grande santo da Igreja Católica que nos convida em tudo a amar e servir este Deus que nos ama e se coloca também a serviço por cada um de nós. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir um pouquinho a história de Santo Inácio de Loyola. Compensa procurar, nós encontramos muitas coisas boas sobre a vida de Santo Inácio na internet, mas vamos ouvir um pouquinho. Inácio nasceu em Loyola, Espanha, em 1491 e faleceu em Roma em 1556. Parte de sua juventude foi dedicada ao serviço militar. Ferido gravemente em batalha, passou o longo tempo de recuperação lendo a vida de Cristo e dos santos, experiência que o conduziu ao seguimento do Senhor. Escreveu os exercícios espirituais e fundou a Companhia de Jesus, os Jesuítas, para levar o Evangelho às mais longínquas regiões da terra. Amados irmãos e irmãs, Papa Francisco pertence à Companhia de Jesus, ele é jesuíta, para termos compreensão de como esta iniciativa de Deus na vida deste homem perdura durante a história, durante este tempo todo, né? Desde o século XV, XVI, ele que está então, por meio desta inspiração de Deus, continuando, vivenciando então esta graça, a Igreja celebra e pode vivenciar a graça da vida, da espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, conhecido como Pequeno Ígneo no seu povoado, vivencia sobretudo esta realidade de transformação em seu coração para o seguimento e para o anúncio do Evangelho. Em tudo, amar e servir, ele chega a esta conclusão e é desta Companhia de Jesus que surge a expressão para a maior honra e glória de Deus. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante então do capítulo 13, o fechamento do capítulo 13, dos versículos 54 a 58. Aonde nós ouvíamos justamente esta realidade de Jesus que está na sinagoga e ali
todos ficam admirados com os seus ensinamentos e vão surgindo então os questionamentos. De onde lhe vem toda esta sabedoria e esses milagres e estas questões? Não é ele o filho do carpinteiro? Aqui fazendo grande alusão a São José Operário. Não é sua mãe? Não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Aqui é importante nós refletirmos um pouco sobre esta expressão de irmãos. Amados irmãos e irmãs, aqui neste contexto, os padres da igreja vão, de certa forma, no decorrer da história, versando entendimento sobre esta questão. Alguns vão considerar que Maria teve mais filhos, outros vão dizer que São José veio de outro casamento e por conta disso, então, houve esses filhos que estavam no contexto. Porém, defendendo a virgindade perpétua de Maria, a igreja reconhece e professa que o sentido de irmãos, de fraternidade, está para além da vivência consanguínea. Primeiro, já São Jerônimo, ele percebia essa realidade em que o termo irmãos abrangia todo o clã familiar. Mas é importante perceber que nosso Senhor Jesus Cristo dá um sentido que está para além do sangue. Irmãos dele são todos aqueles que procuram vivenciar a acolhida da palavra e viver a vontade de Deus no mundo. Portanto, todos nós, a partir da acolhida da palavra de Deus, somos convidados a fazer parte dessa família. E perceba, o Evangelho justamente ele coloca-nos diante dessa crítica. Um profeta, Jesus falando, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em seus familiares. E Jesus não fez ali milagres porque eles, aquele povo, aquela sociedade, não tinha fé, tinha um coração endurecido. Portanto, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de ter um coração aberto, um coração capaz de acolher a palavra de Deus e o grande milagre, o milagre da vida, o milagre deste Deus que se mistura à nossa história, se faz um de nós, vem ao nosso encontro e por amor se entrega para que tenhamos vida e vida em abundância nele. Santo Inácio de Loyola, nesse caminho de conversão, amados irmãos e irmãs, aqui nós ouvimos nesse breve relato que ele então, no período que estava em recuperação por conta de uma ferida grave nessa batalha que ele vivenciou como militar, ele então começa a... Primeiro, ele gostava muito de ler histórias sobre esta realidade de luta, de cavaleiros, enfim. Ele pede para a cunhada dele, naquele contexto, que pudesse entregar para ele histórias que ele pudesse ler, passar o tempo. Mas esta cunhada não tinha essas histórias. Tinha apenas o livro dos evangelhos e a história dos santos. Entrega para ele, ele no primeiro momento não dá a mínima bola para isto, para esses livros, pois ele queria ler histórias que ele tinha então costume, porém o desejo e a sede de que o tempo pudesse passar e distrair a cabeça, e ele, com esse gosto pela leitura, ele se rende e começa a ler, começa a se encantar, começa a se imaginar. E ele tinha uma mentalidade muito fértil, uma imaginação muito grande. Muitas vezes ele se imaginava como um cavalheiro ainda, lutando pela causa, enfim, e aquilo gerava uma certa alegria, mas logo passava. De repente, ele se via, lia talvez a história de São Francisco de Assis, e se via como São Francisco, convidado a reformar a igreja. Aquilo lhe invadia uma paz tão grande, uma alegria tão grande, que durava mais do que as vezes que ele se imaginava como um cavalheiro. A isto ele foi ponderando, foi percebendo, e depois ele vai retratar isto, amados irmãos e irmãs, nos exercícios espirituais, como um movimento do Espírito. O Espírito que se alegra em estar
nesta unidade para com o seu Criador. O princípio fundamento que ele vai trabalhar posteriormente é justamente isto. Somos criados para louvar, reverenciar este Deus que nos criou por amor e a Ele servir com todo o coração. Assim, Santo Inácio foi abrindo o seu coração para acolher a palavra de Deus e esses mistérios revelados desde a criação dos tempos, como diz Jesus. E assim ele ia dizendo a si mesmo: bom, se São Francisco pôde, eu também posso. Assim, amados irmãos e irmãs, nós também somos convidados a exemplos santos, a seguir o nosso caminho. Inácio não viveu a vida dos outros. Ele se espelhou, se inspirou e viveu o seu próprio caminho. O Papa Francisco é muito claro nisto. Cada um tem o seu caminho de santidade e ninguém pode ocupá-lo. Ele está reservado a cada um de nós. Nós temos o nosso próprio caminho de santidade. Portanto, peçamos o auxílio deste grande santo que, olhando para os demais, dizia: eu também posso. Que também nós possamos, em tudo, amar e servir a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. É nesta certeza, é nessa esperança que nós podemos dizer como salmista: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. A resposta de Deus em nossa vida é que possamos amá-lo. Ele nos dá condições para isto, pois Ele se entregou e se revelou a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.